Olá, estamos no nosso terceiro episódio dessa série de Páscoa muito especial que eu preparei aqui pra gente. Nesse episódio eu vou te mostrar como a gente consegue criar algo lindo a partir da cerâmica fria. É isso mesmo, um tipo de cerâmica que não precisa de ir pro forno, muito fácil de ser trabalhada e com 1001 possibilidades. Então, antes da gente partir para a parte prática aqui do nosso episódio, da nossa série de Páscoa, quero te convidar a seguir aqui o nosso canal, porque tem novidades fresquinhas sempre por aqui. Quero te convidar também a curtir. Na verdade, quero te pedir para curtir esse vídeo, que isso é muito importante para mim. Cada joinha, cada comentário seu que você faz aqui ajuda o canal a crescer e me dá mais força para eu continuar produzindo vídeos tão incríveis como esse. Então agora sim, vamos aprender como criar um pratinho lindo para você decorar a sua mesa posta de Páscoa. Então é o seguinte, vou ensinar para vocês agora um artesanato que eu tô muito orgulhosa do resultado dele e eu vou te mostrar ele aqui, mas na hora que você ver esse artesanato lá na mesa, eu tenho certeza que você vai assim ficar muito animada para poder colocar a mão na massa e fazer também. A gente vai fazer esse lindo pratinho de folha de uva. Então, quero te mostrar todo o passo a passo. A gente vai utilizar uma massa que é uma cerâmica fria. O que é isso? Ela vai endurecer sem precisar de ir ao forno, como acontece com uma cerâmica normal, né? A cerâmica normal a gente tem que, depois que ela endurece, a gente tem que queimar, né? Fazer a queima para ela virar cerâmica. Essa daqui não precisa, ela já endurece mesmo, ela já vira uma cerâmicazinha assim a frio. Então ela é muito usada para fazer pequenas pecinhas, para fazer algumas artes. Então é bem interessante. Dei uma andada no YouTube e vi muita gente usando ela para fazer vários trabalhos. Não testei. Se tiver alguém aqui no ao vivo que trabalhar com biscuit, eu acredito que isso que a gente vai fazer aqui dá para fazer com biscuit também. Igual eu falei, eu não testei, mas eu acredito que o resultado seja muito similar. Então, a gente vai usar essa massa. É uma massa que chama Das, cerâmica fria. É só colocar no Google, colocar no Mercado Livre que você encontra. Vou abrir ela aqui para você ver. Ó. Ela é como se fosse uma massinha de modelar mesmo. Tá vendo? Ela é uma massinha de modelar. E aí eu vou tirar um pedaço dela e peguei um pedaço aqui, da massa. Acho que vou pegar até um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui. Faça numa superfície protegida, tá? Então aqui eu tô fazendo nessa minha base para corte. Não é o ideal, mas aqui seria o melhor. Mas você pode forrar a mesa com plástico para não grudar, para essa massa não grudar. Tô pegando um rolinho mesmo de abrir massa, mas se você não tiver, você pode usar o rolinho da cozinha mesmo, ou então você pode também usar, por exemplo, igual eu fiz com alguns e deu certo, o rolo do plástico filme. Aí eu fiz com ele e depois eu só descartei o pedaço que ficou em contato aqui com a nossa massa, tá? Então, ó, vou abrir essa massa. Essa massa, ela, se você romper, se você quiser deixar ela mais lisinha, você pode passar um pouquinho de água nela, tá? Mas não passa muito não, um pouquinho dá pra poder passar, se você quiser deixar ela bem lisinha. Mas como a gente tá fazendo uma folha, a gente tá fazendo um elemento assim da natureza, eu acho que quanto mais defeitinhos ela tiver, mais bonita ela fica. Então, ó, aqui eu vou abrir, deve ficar com uns 3 milímetros, mais ou menos. E também até que seja o suficiente pro meu molde encaixar aqui, né? Tô tirando uns pedacinhos aqui de fora, encaixando aqui no meu molde. Então, ó, abri aqui minha massa até que caiba todo o meu molde e que ela fique com uns 3 milímetros mais ou menos. Então, aqui tá faltando só um pedacinho pra caber meu molde bem aqui assim, ó. Coloquei, aliso. Aí você pode vir com a mão, molha a mão um pouquinho de água, que ela fica mais certinho. Mas igual eu falei, eu gosto, quanto mais ranhura, quanto mais parecer assim diferente, pra mim é melhor. O molde tá lá no PDF,
É só você imprimir. Mas não vai ficar com as ranhuras igual esse aqui, ó. Estão percebendo aqui as ranhuras desse? Vai ficar assim, porque eu vou te dar o pulo do gato aqui. O que a gente vai precisar? Vai precisar de um estilete, que eu tenho esse estilete. Que aí eu vou recortar essa massa usando o molde da folha. Então, o primeiro passo é esse: recortar a massa. Não precisa ser tão certinho, porque quanto mais desigual, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa assim com inspiração da natureza, essa rusticidade fica bem interessante também. Vou tirando aqui. Se você tiver molhado a massa para deixar ela mais igual, você vai ter que esperar ela secar um pouquinho. Porque se você colocar o papel em cima da massa molhada, o papel vai grudar na massa, tá? Então não é interessante isso. Tô recortando tudo. Não preocupa que tem que ficar tão certinho, tá? É um trabalho manual mesmo. Trabalhos manuais tem o seu charme. Então, recortei tudo aqui. Vou tirar esse excesso dessa massa do lado de fora. Isso aqui, ó, a gente pode misturar. Como tá só a massa aberta, a gente pode voltar. E aí, se você for guardar, por exemplo, se não for fazer mais, passa um plástico filme pra não endurecer, porque endurece, tá bom? O que a gente vai fazer agora pra dar as ranhuras? Você pode pegar a ponta de um pincel aqui, pode pegar uma caneta. O que a gente tem que fazer é marcar aqui. Eu vou usar essa ferramenta aqui que tava junto com o meu estilete, que é tipo uma chavinha de fenda. Uma ponta da caneta eu acho que vai ser ideal também, uma caneta que não tá escrevendo. E no molde que eu te mandei, já tem vários tracinhos. E é só você passar por cima. Se você quiser fazer mais também. E aí pode ser, gente, como a gente tá fazendo isso, pode ser que corte o molde, tá? Pode ser que o molde estrague em algum momento. Então pode ser que você precise de imprimir outras vezes. Se alguém for imprimir pra você, já pede pra imprimir assim umas 2, 3 vezes. Já, só de garantia. Tá? Porque na hora que a gente faz isso aqui, ó, eu vou fazer até uns a mais aqui, ó. Na hora que a gente faz, pode ser que rasgue, né? Ó, tirar aqui. Olha que legal, porque ele já ficou todo marcadinho. Aqui eu vou marcar até mais um pouquinho. Pode ir marcando. Marcando por cima de novo. Enfim. Marcamos. E agora? Vou pegar um bolzinho que você tiver, tá? Tem que ter esse formato mais redondinho. Aqui até achatadinho, é importante também. Você vai pegar esse formato mais redondinho, que não seja muito grande. Como que você vai saber? Você vai pegar os que você tem, põe o papel por cima e vê se encaixa bem, tá? Eu tô usando esse aqui, que é aquele de bolinha, que eu uso sempre para fazer as receitas. Cobrir com plástico filme, essa parte é bem importante. E eu vou vir aqui e vou tira com cuidado, tá? Tirei, vou encaixar. Com a parte que a gente desenhou, vou colocar pra baixo ela. E aí eu vou encaixando aqui. O que é encaixar? Só fazer assim, tá? Não precisa de fazer com força, não. Só um pouquinho mesmo, pra folha descer. E agora a gente vai esperar, porque segundo o fabricante, precisa de mais ou menos aí, aproximadamente 36 horas para secar completamente. Então você faz todos, espera secar. Então eu já tenho um aqui que está seco, vou tirar, é bem facinho aqui de tirar, tá? Tirei. O que você tem que tomar cuidado? Só se você tiver feito ele bem fininho, assim, com menos, né, de 3 milímetros, as pontinhas, pode ser que elas fiquem bem quebradiças.
Mas eu também, sinceramente, nem ligo muito, porque igual eu falei, é uma coisa bem natural mesmo, né? Bem artesanal. Então, pra mim, quanto mais imperfeito, assim, é claro que não precisa quebrar todas, né? Mas uma ou outra pontinha, se quebrar, a gente consegue arrumar. Então, agora a gente vai pintar o nosso pratinho. Antes de pintar, a gente tem que dar uma preparada. E como que eu vou preparar? Com uma lixa de unha. Então, eu vou vir aqui nas pontinhas, o que tiver, assim, de rebaba, sabe? O que tiver de pontinha que ficou na hora que eu passei o estilete e sobrou alguma quininha, alguma coisa, a gente vem bem devagarzinho, tá? A gente vem aqui lixando. Se tiver quebrado alguma pontinha, nessa hora você pode moldar de novo, você lixa, né? Afinar mais essa pontinha. Já lixei. A gente pode passar um paninho pra poder tirar todo esse pozinho. E agora a gente vai pintar. Pode pintar com tinta acrílica, ou então, o que eu acho que dá um visual muito bonito, porque fica assim, a cor muito bonita, é essa pátina, tá? Essa cera da Acrylex. Tem, esse aqui que eu tô usando é ouro velho, mas você pode usar, tem a ouro mesmo, né? Tem prata, tem bronze, você pode usar de acordo com a sua mesa, tá? Porque a gente vai enfeitar a nossa mesa com ele. Então, como que funciona essa cerinha? Você pode passar com a mão, se você quiser. Vou passar com um pincelzinho. Essa parte, a gente tem que tomar bastante cuidado para não usar força e não quebrar as pontinhas dela. Então, essa cerinha, não adianta a gente querer colocar um monte e ir espalhando. A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho. Então, tô usando um pincel aqui. Pode ser com o dedo também, se você quiser. E aí, tem um pouquinho de cera e a gente vai espalhando. Na hora que eu perceber que essa cera não tá mais no pincel, ou não tá pintando mais, porque ainda tá um pouquinho, mas tá pouco já, tá vendo? Ainda dá pro pincel ainda tá um pouquinho sujo. Eu venho pintando aqui, mas ela já não tá com muito mais não. Já posso passar mais um pouquinho aqui. Então é bem pouquinho mesmo, tá vendo? Bem pouquinho. E a gente vai espalhando. Pode fazer movimentos até circulares, que aí ela vai. Aí não esquece de pintar essa lateral e pra ficar bem bonito, pintar aqui do outro lado também. Tô doida pra poder mostrar essa mesa pra vocês, pra poder mostrar o resultado disso aqui na mesa pra vocês. E aí essa cera, como que ela funciona? Ela é uma cera mesmo, né? A gente vai passando, ela vai aderindo, vai lustrando, assim, ela vai aderindo, por isso que é ideal passar em movimentos circulares com pincel. E aí, secou, você pode usar a segunda demão. Então, não coloque muito achando, vou fazer mais rápido, vou colocar um monte para poder passar rápido e tal. Não, você vai indo devagarzinho mesmo. Então, passa um pouco, aí você sente, vê se precisa de mais. Ó, essa cor dela, essa cor dessa cera, eu acho que vale muito a pena pintar do que uma tinta dourada, sabe? O brilho dela, o efeito que ela dá é muito diferente. Então aqui eu já dei as duas demãos dos dois lados. Viu só como é fácil de fazer? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para que você possa conseguir baixar esse molde e colocar as mãos aí, ó, para trabalhar e criar essa mesa maravilhosa de Páscoa aí na sua casa também. Tchau!